Conversamos com Hélito Rezende, ele que é delegado do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, marcando presença no primeiro encontro do território do Baixo Sul, em Aratuípe, nessa quarta-feira, 13 de agosto. Hélito, sua avaliação sobre esse encontro, que contou com tantas representatividades locais e de toda a região. A avaliação é assim, uma reunião de colegiado que atualiza a pauta do território, num momento muito importante que é pós realização das conferências territoriais e pós uma reunião de planejamento puxado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, SDT, Secretaria de Desenvolvimento Territorial, no Estado, a semana passada, que visa exatamente reposicionar a nossa estratégia territorial no Estado. Então, assim, essa reunião do planejamento que antecedeu essa aqui, traçou algumas orientações estratégicas para o fortalecimento da nossa política territorial, da nossa estratégia territorial, que este encontro hoje, essa reunião do colegiado, atualiza essa pauta com os membros aqui na base dos municípios, que focar aí a estratégia de articulação institucional, reposicionamento aí na perspectiva de atualização do plano de desenvolvimento territorial sustentável, e principalmente avançar com a pauta local represada. Temos uma série de passivos do ponto de vista de equipamentos, de arranjos que precisam ser viabilizados para dar efetividade a esses equipamentos, e que essa reunião de hoje marca exatamente o passo adiante, de entender de que é preciso fazer mudanças do ponto de vista de condução de alguns empreendimentos, da gestão de alguns empreendimentos. Por outro lado, chamando para si a responsabilidade de montar um outro arranjo que dê conta da efetividade de funcionamento desses equipamentos. Essa é uma das pautas. A outra pauta é conjugar de forma mais ampla a estratégia do desenvolvimento territorial sustentável e solidário, que faz parte das nossas diretrizes discutidas nas conferências. Como é que a gente avança com regularização fundiária, como é que a gente fortalece o colegiado para dar conta dos temas, como é que a gente avança com as políticas transversais de gênero, de juventude, de etnodesenvolvimento, e aqui ressalta-se presença de comunidades pesqueiras, marisqueiros e também de quilombolas. Então, são temas transversais que entram com muita força neste momento. Outro tema importante é a economia solidária. E, assim, um colegiado que se reorganiza a partir de um olhar, de um olhar de que é preciso ter equipamentos que agregue valor, organize a produção, agregue valor à produção desses empreendimentos e que acesse a mercados. Isso possibilita, de uma certa forma, atingir um objetivo que é central para a gente, que é a inclusão produtiva e a realização da renda dos nossos agricultores familiares, nosso público-alvo. Então é fundamental, de fundamental importância este momento dessa reunião do colegiado do Baixo Sul, porque atualiza essa pauta e coloca para o Estado, para a União e para os municípios a necessidade de maior inserção neste processo aí de arranjo de gestão. Porque, de uma certa forma, o governo federal, através do MDA, coloca os recursos para a viabilização da estratégia e das políticas dentro dos territórios. Por outro lado, o Estado é parceiro, complementando essa ação, e muitas vezes colocando aporte de recursos onde está faltando recurso. O município sempre com a tarefa da execução dessas políticas. Então é importante a gente se encontrar neste ambiente, enxergar as dificuldades da execução da política e ajudar na montagem do melhor arranjo com todos aí, para que a gente possa ter a nossa agricultura familiar acessando de fato essas políticas públicas. Esse é o nosso papel, inclusive aqui neste momento, e nos outros demais territórios, ajudar a viabilizar um arranjo de gestão que dê conta da boa execução das nossas políticas públicas. Muitos recursos à disposição, disponível à agricultura familiar. A presidenta Dilma tem anunciado e renovado esse compromisso de que não é falta de recurso o problema da agricultura familiar, e sim a capacidade que a gente deverá ter de executar os programas. Então esse é o desafio que se renova para todos nós neste momento.
o senhor fez parte da SEDU na gestão Afonso Florense e hoje é delegado do MDA aqui na Bahia. Como é que o senhor vê a importância da interação dos 3 eixos de governo nas discussões que objetivam melhorias para a população como um todo? Veja bem, essas duas pautas, do urbano e do rural, elas estão entrelaçadas, elas estão imbricadas, elas estão correlacionadas, né, fortemente. A crise, né, agrária leva à crise urbana. Então, assim, durante muito tempo nós tivemos um modelo de desenvolvimento do país em que os pequenos municípios foram enfraquecidos. Não havia políticas públicas voltadas para o rural, né, e para o fortalecimento dos pequenos municípios. Com a experiência dos nossos últimos 12 anos, né, através da construção de uma política para o Brasil rural, né, o desenvolvimento do Brasil rural sustentável, nós avançamos exatamente, né, com um conjunto de instrumentos de política agrícola e agrária, no sentido de reposicionar a agricultura familiar, e neste reposicionamento da agricultura familiar, nós terminamos aí a fortalecer os pequenos municípios. Qual é o objetivo? O objetivo é inverter a lógica do êxodo. Né? O objetivo é fazer com que as populações rurais, da agricultura familiar, o público do rural, tenha a possibilidade de caminhar por uma rota de inclusão de cidadania, acesso à documentação, à sua formalização, e a partir daí acessar os serviços públicos disponíveis, as políticas públicas disponíveis para, não é, a agricultura familiar e para o cidadão do rural e da cidade. Essa é uma rota, né, de cidadania. A segunda rota é a rota da inclusão produtiva. Essa rota da inclusão produtiva permite exatamente a realização da renda, porque nós perseguimos, né, um rural, né, um cenário de um rural com gente, produzindo alimentos, gente, né, aquilo que é o tema da conferência agora, né, territorial, e a conferência nacional e estadual reedita isso. Um rural com gente do jeito que a gente quer, com gente produzindo alimentos, produzindo riquezas, produzindo estilo de vida diferenciado. Isso significa dizer que os pequenos municípios, com o conjunto das políticas públicas de acesso aos benefícios de transferência de renda, acesso aos programas de capacitação, né, para a juventude rural, para o homem do campo, com cursos de curta duração, de 200 horas, né, com a interiorização do ensino técnico profissionalizante, né, e também do ensino superior. Isso permite, conjugado com um conjunto de outras políticas, e aí, né, aquelas voltadas mais diretamente para a agricultura familiar, permita a gente construir um cenário, né, territorial, né, local, com maior capacidade para que a juventude, as populações do campo, né, possa gerar renda, gerar fluxo econômico e financeiro no município e no território, e a partir daí, assim, o cenário de saída, né, dessas populações serão apenas por uma motivação muito particular, não mais por necessidade. Esse é o cenário que a gente está construindo com nossas políticas públicas, e isso tem dinamizado, tem mostrado, os estudos têm mostrado, os estudos da Fundação Getúlio Vargas, né, do estudo da USP, tem demonstrado exatamente que os nossos indicadores, não é, de renda, de inclusão social, não é, de melhoria de DHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, tem demonstrado o êxito dessa política. Né? Nós temos índice aí melhorando em 48% em relação às décadas anteriores. Nós temos aí uma classe média que se ascendeu, né? Uma classe os extremamente pobres que se ascenderam à classe média, né? Participando aí com mais de 50% hoje da composição das classes no Brasil, né? Mostrando aí que a estratégia do desenvolvimento sustentável do país, focada num mercado interno, está dando certo através dessa política, não é, da agricultura familiar. Não é, que é exemplo para o mundo. O resultado disso aí é a gente ter agora um brasileiro comandando a FAO, não é, fruto dessa experiência do desenvolvimento sustentável e da segurança alimentar no Brasil. Então esse é o caminho virtuoso que a gente está crescendo, trilhando, não é, e os nossos territórios no Nordeste, não é, nós temos o desafio de fazer com que esse êxito, né, dessa estratégia aconteça nos estados em que tem a maior parte do semiárido, é o nosso caso, não é, nos estados em que a gente tem uma grande quantidade de territórios de cidadanias que precisam melhorar os seus indicadores, e agora a gente está rearticulando exatamente os territórios de cidadania através da estrutura do Comitê de Acompanhamento Estadual, de monitoramento dos diversos programas federais e estadual,
para dar efetividade aos programas. Entendemos que a integração de políticas é que vai resolver, não é, a melhoria da qualidade de vida das pessoas efetivamente. Não políticas isoladas mais acontecendo, mas políticas que chegam a... Exatamente, que chega ao cidadão de formas integradas, né? As políticas do Estado, do município, da União, não é integrada, não é mais, não é a caixinha, não é, mas um processo aí de integração que vai resultar efetivamente em qualidade de vida. Esse é o cenário que a gente persegue nesse momento. E a TV SAGE, Jornal Gazeta do Recôncavo, agradecem pela sua participação. Ok, eu agradeço, né, ao espaço aberto, né, da TV SAGE, né, de Gazeta do Recôncavo, a você, né, especial, que é o profissional que está à frente, né, dessa cobertura na região, e me colocando sempre à disposição do território, né, para que a gente avance, né, com as políticas de desenvolvimento agrário no Estado. A gente sabe que temos muito ainda a avançar com reforma agrária, né, a malha fundiária, né, do Brasil, e em especial da Bahia, né, com regularização fundiária, com novos assentamentos, com avanço com o crédito fundiário, né, fundamental o acesso à terra, né, e esse acesso da terra, né, que resulte aí, né, numa assistência técnica, né, direcionada aí para o desenvolvimento, esse modelo de desenvolvimento que a gente está perseguindo, com acesso a crédito, com acesso a fomento, né, e com acesso a mercados que a gente abriu, PENAI, PAA e outros mercados.